Este é um romance brasileiro onde a autora nos apresenta o realismo mágico da cabeça do santo, onde essa cabeça realmente existe e que ela tirou de uma ideia de uma cabeça que foi descoberta ali lá no Ceará e que ela utilizou para trazer a história do seu livro e que nos conquista cada vez mais e que mais e mais pessoas estão lendo. Então vamos conhecer o livro dessa autora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Aqui nesse canal a gente conversa sobre livros, sobre literatura, sobre escrita também. E neste vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um livro que eu li e que eu quero compartilhar um pouco do que eu senti enquanto estava lendo e também da história desse livro para que você também possa ler e que talvez você se interesse também por outros livros da mesma autora. Então, para que a gente possa continuar, antes disso, eu quero te pedir um grande favor que vai me ajudar bastante, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo, porque isso vai me ajudar a continuar postando aqui para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. O livro em questão é este daqui, o livro A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Este é um dos livros que está sendo mais falado no momento, neste ano agora de 2026, pelo que eu acompanhei, e que ele nos apresenta, algo que não esperávamos. E na história, nós acompanhamos, o Samuel que foi, depois da sua mãe falecer, ele acaba indo em uma viagem, indo ali de uma cidade até uma outra, onde ele caminha ali por cerca de 16 dias, com fome e sem nada ali para ajudá-lo. E depois que ele chega nessa cidade, onde ele precisava ir, nessa vilazinha de Candeia, que se chama, e ele acaba encontrando ali, para ele encontrar, parentes dele, como seu pai e a sua avó. Mas quando ele chega lá, ele não encontra o acolhimento que ele esperava receber. E o que ele encontra na realidade é passar uma noite dentro de um lugar que ele acredita ser uma caverna, mas que depois ele descobre que na realidade não era uma caverna, e sim uma cabeça de uma estátua, onde tudo começa para a vida de Samuel, onde todas as coisas mudam na vida dele, onde quando ele acorda ele começa a escutar várias vozes e depois ele descobre que essas vozes são as orações das mulheres que querem se casar, pedindo para o Santo Antônio que ajudasse elas a encontrar um marido. E aí é que a história começa, não só com Samuel, mas com o Francisco também, acompanhando Samuel nessa jornada. Mas durante todo esse período que eles passam ali, eles ajudam diversas pessoas. A cidade, essa cidade que estava de certa forma abandonada depois de um erro por conta dessa estátua que não foi completada porque a cabeça foi construída no chão e ficou pesada demais para ser colocada em cima da estátua, ficou ali a estátua sem a cabeça e a cabeça no chão ali, à mercê do tempo e de tudo. E aí é que começa a história a ganhar forma, desse realismo mágico, com Samuel ajudando essas mulheres que sempre pediam ou sempre faziam alguma coisa ou sempre usavam o santo ali como ali um ritual de fé para conseguir um marido, Então elas acabam falando sempre e orando e aquilo vira um aglomerado naquela cidade. Até que, de fato, o Samuel começa a meio que se cansar daquilo, mas a única coisa que ele queria continuar escutando era apenas uma única mulher que nunca pedia nada, apenas cantava. E isso vai gerando muito enredo para o livro, o que nos leva a conhecer mais desse realismo mágico. E o que é mais interessante, de fato, é que
toda essa história gira em torno da vida do Samuel, da história do Samuel e da história que a família dele tem com essa cidade. E que se você ler, você vai se encantar, assim como eu e várias pessoas do Clube do Livro que também leram, gostaram bastante da história. E que não só por conta da história, mas da forma de escrever que a autora trouxe para todos nós, e que eu também estou interessado em ler em um outro livro dela, que é A Oração para Desaparecer, que também parece ser muito interessante. Mas aí aqui é a questão que eu quero falar um pouco com vocês, que é o seguinte: dentro deste livro ali nós temos várias questões, né? Tanto da realidade ali de algumas pessoas que vivem ali naquele local do Nordeste, que às vezes é muito pobre ou às vezes acaba sendo bem pesado, e também tem a questão do apego à fé que acontece em algumas localidades, né? Principalmente quando é uma cidade muito pequena, como, por exemplo, no livro aqui aparece a cidade de Candeia, né? A vila de Candeia, que é bem pequena e que depois de um erro, né, todas as pessoas acabaram indo embora ou abandonando a vila, e que depois de algo atingir proporções um pouco elevadas é que começa a cidade a ter mais movimento, né? Então nós temos essa representação. Temos ali também a questão do político sendo corrupto, né, nesse quesito dentro dessa história, né, de um político que queria aproveitar só para ganhar dinheiro, mas também nós temos ali diversas coisas que nos deixam também astúcias ali do Francisco com o Samuel junto para realizarem os desejos das mulheres, que é algo muito interessante e que com toda certeza vai ser um livro que vai te cativar. É um livro de certa forma pequeno, porque tem 176 páginas, se eu não me engano, mas que é um livro de autoria brasileira muito interessante, muito atual, e que nos apresenta um realismo que às vezes a gente precisa para distrair a cabeça. E durante a nossa conversa, principalmente no Clube do Livro, né, a gente conversou bastante sobre esse livro. A gente conversou sobre a questão de tudo que aconteceu no enredo do livro, na história do livro, e que traz muitas reflexões boas para o nosso cotidiano. Né, a forma como as coisas aconteceram, a questão do crime que ficou escondido, da forma de tratar uma outra pessoa. Então, a questão da ligação de um com o outro através dessa fé ou através de sonhos que acontece nesse livro também é algo interessante. E, claro, a escrita da autora é maravilhosa e que, por isso, está ficando ainda mais famosa, além de que também nós temos ali a representação de que essa cabeça do santo de verdade existe lá na cidade de Caridade, né, no Ceará. Então, algumas pessoas já estão indo visitar esse local para falar e ver como é estar ali dentro dessa cabeça do santo para realmente ter a experiência mais imersiva do livro, que é algo interessante. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é que a autora, né, teve a ideia deste livro por conta de uma manchete de jornal. E aí nos mostra a capacidade que um escritor tem de ser criativo, de utilizar, às vezes, aspectos físicos para transformar em algo impactante, diferente, com uma magia ou com tantos aspectos que nos transportam ali e nos trazem aquele aconchego que geralmente a gente sente quando está com pessoas próximas ou com realidades muito parecidas com a que nós vivemos, principalmente quando falamos de Brasil, e que a gente não sente muito isso com livros de outros locais, né? Então, com livros de outros países é mais difícil da gente se sentir acolhido porque a realidade deles são um pouco diferentes, mas com este, a gente tem esse acolhimento por ser um livro nitidamente brasileiro em todos os aspectos. Então é um livro excelente. Se você quiser ler, o link vai estar na descrição. E para que você continue vendo esses vídeos,
continue acompanhando eu por aqui, né, me acompanhando de fato. Peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para que eu continue trazendo mais vídeos como este por aqui. Agradeço muito a sua companhia até aqui. Espero que você goste e curta esse livro, curta esse vídeo também, para que eu possa continuar trazendo mais aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos ficar por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.